Arthur Jorge será o novo treinador do Botafogo. E no vídeo de hoje eu vou te explicar em detalhes como atuam as equipes do treinador português de 52 anos. Bom, pessoal, então a gente começa a análise vendo a saída de bola do Braga, do Arthur Jorge, utilizando aqui uma saída 2+2. Era um time que partia do 4-2-3-1, mas com essa relação aproximada em saída de bola entre os dois zagueiros e os dois meio-campistas, né? Para fazerem essa saída de passes curtos, de progressões mais cadenciadas poder acontecer, e em campo contrário a gente ia ver muitas vezes três jogadores nessa entrelinha com o centroavante um pouco mais à frente. E era um time que gostava de partir com a bola vindo de trás. E aí dentro disso o goleiro também era importante, mesmo numa situação de pressão em que ele vai ter calma e tranquilidade para poder encontrar o homem livre nas costas da defesa. Então era um time que gostava sim de vir com a bola dominada lá de trás, dentro da defesa, e ir tocando, ir progredindo com tranquilidade, buscando criar essas triangulações, né, essas associações pelos lados do campo, antes de buscar uma progressão e até mesmo verticalizar a jogada. Mas os zagueiros também eram importantes, principalmente quando não pressionados, também justamente porque eles eram estimulados a encontrar o jogador, né, nas costas da defesa a partir de um passe vertical, né? Então a gente vê o 9 fazendo um pivô, conseguindo acionar aqui o extremo que vinha de trás para buscar novamente a finalização. A estrutura em saída de bola era uma estrutura 3-1-4-2 e às vezes variava, né, muitas vezes, mas no geral era uma estrutura com três jogadores, né, na primeira altura, e aí poderia ser sim uma saída 3+1 também, variando para a saída 2+2. Os laterais dando essa amplitude máxima, os extremos por dentro ocupando o meio espaço e os atacantes fixando ali na última linha. Esse papel dos extremos com os laterais, ele variava bastante. Ora os extremos poderiam estar atacando por dentro, ora os laterais. Isso variava bastante, a gente até vai ver em uns exemplos futuros. Mas era um time que buscava muito essa preservação da posse justamente por isso, porque era uma equipe que colocava muita gente à frente da linha da bola. Então a manutenção da posse com passes curtos, com uma boa tomada de decisão, ela era muito importante, justamente porque, senão, como era um time que tinha muitos jogadores à frente da linha da bola, isso poderia prejudicar o pós-perda da equipe. E aqui a gente tinha esse critério na hora de poder acelerar, justamente quando teria mais uma certeza disso, a partir também de jogadas que nasciam por dentro e se direcionavam para fora, né, para os flancos, e aqui a gente vai ver um movimento. Então, se eu falava anteriormente que os laterais também atacavam por fora, aqui é uma situação invertida, né? Com o extremo vindo por fora numa situação de mano a mano, porque muitas vezes é isso que esse desenho acaba gerando, né? Esse tipo de vantagem. E aqui uma situação de mano a mano em que o extremo se aproveita da má angulação do lateral oposto para buscar a finalização. Mas muitas vezes também, tanto o lateral quanto o extremo, eles vão estar em amplitude, né? Ambos aqui, e aí que até dentro da área o lateral vai fazer esse movimento de arraste novamente, para que o extremo pudesse buscar a finalização no mano a mano. Então era um time que também buscava atacar e criar suas jogadas a partir de cruzamentos. Então a bola vindo de fora para dentro, com a equipe do Braga, né, do Arthur Jorge, povoando a área com 4 jogadores. Então é um time que ia ter muito essa característica de povoar a área para aproveitar esses cruzamentos. Então novamente aqui uma jogada em que a bola vem por dentro, abre por fora, novamente 4 jogadores dentro da área para aproveitar esses cruzamentos. Era um time que utilizava muito cruzamentos na hora de criar jogadas. O 9 também era importante trabalhando fora da área, justamente trabalhando com esses jogadores que é importante, principalmente se a gente olha para o papel do Tiquinho Soares, né, na equipe do Botafogo, que é um dos jogadores mais importantes do elenco, justamente nesse tipo de jogada, onde ele vai ter que sustentar o embate físico, o embate tendo que jogar de costas para o gol, e ao mesmo tempo ganhando esse duelo, colocando o jogador que vem de trás e associando para que a jogada tenha continuidade. Então esse papel, esse 9 que tem essa sensibilidade para oferecer um desmarque de apoio, né, entre linhas, é muito importante dentro das equipes do Arthur Jorge, algo que acho que encaixa bastante aqui com o papel que o Tiquinho pode desempenhar. Então se você está gostando do vídeo, você aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, enquanto que a gente vai falar agora aqui da postura defensiva, né? Era um time que não tinha muito comportamento de pressão alta, a não ser nos tiros de meta, né? Mas de uma forma geral, com bola rolando, era um time que ia ficar mais posicionado num bloco médio, com a linha defensiva, como a gente percebe aqui, bem próxima do meio campo. Então, às vezes haveriam saltos, né? Como a gente percebe aqui, o extremo
partindo ali para pressionar o jogador com a bola, mas nada muito longo, né? Então sempre é um time preservando muito o comportamento com a bola de uma maneira geral, né? Muito a partir do bloco médio. Então aqui a gente percebe até todo o time em campo contrário, e ainda assim a gente percebe a linha defensiva com uma distância considerável até a entrada da área. Então era um time muito preocupado em não oferecer essa profundidade, né, ao adversário. Embora também defensivamente era um time que acabava se orientando muito a partir da bola. Então nesse exemplo aqui a gente vai ver um time todo focado, né, à direita, onde está o setor da bola, e quando as pressões são superadas, a gente percebe que o adversário vai ter muita tranquilidade para poder encontrar o jogador no lado oposto, e esse jogador poder encontrar um cruzamento, e inclusive se essa bola fosse aqui para o jogador que está além aqui da segunda trave, poderia inclusive criar uma situação de muito mais perigo, como não aconteceu.